Legal, então estamos gravando, começando, dando início agora a mais um dia de apresentações, né, no nosso congresso. Hoje, quinta-feira, dia 20 de outubro, estamos na sala 3, que trata sobre estratégia, governança e responsabilidade social corporativa e inovação e tecnologia, que parece ser o tema majoritário aqui. Primeiro de apresentar hoje, Fabrício Augusto Sodré Ferreira de Souza, vai tratar de análise de captação de recursos usando a lei de incentivo do esporte. Fabrício, você tem, como todos os demais, 5 minutinhos. Quando faltar 1 minuto, eu vou te avisar aqui, tá? Eu vou só pausar um pouquinho sua apresentação para te avisar, mas você pode seguir, o palco é seu. Obrigado, vou apresentar aqui. Compartilhando. Pode compartilhar. Então, boa tarde a todos. Muito prazer, né, que eu vou apresentar esse pôster aqui no 13º Congresso Brasileiro de Gestão de Esportes, sobre análise da captação de recursos usando a Lei de Incentivo ao Esporte, um estudo de caso de um clube filiado ao Comitê Brasileiro de Clubes. Eu sou o Fabrício, né? Eu sou graduando da Escola de Educação Física e Esportes de São Paulo. O objetivo dessa pesquisa era entender o desafio que os clubes têm para captar verbas, mesmo tendo projetos aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte, lei que fala que pode ser deduzido até 6% do patrimônio para projetos de esportes e para esportivos. Pode ser deduzido o imposto de renda. A metodologia utilizada foi uma pesquisa de ação, onde os dados foram coletados de um clube de grande porte da Paraíba, de Campina Grande, o Clube Campestre, onde os dados foram fornecidos pelo clube e foram analisados também informativos e a rede social do clube. Os resultados e as reflexões. O clube, a diretoria do clube, adotou a estratégia de buscar resultados em esporte de altos rendimentos, através dos campeonatos brasileiros interclubes, que são campeonatos do Comitê Brasileiro de Clubes, do CBC. E o objetivo era agregar valor ao clube, fidelizar os sócios e captar recursos financeiros. O clube possui 2 processos de captação, que é o Campestre Brasil Esportes e o Futsal Campestre. Ao todo, o clube pode captar pouco mais de R$900 mil para manifestações esportivas. E o clube contactou 16 empresas de grande porte da Paraíba, onde apenas 2 aderiram ao projeto, totalizando R$140 mil. Uma das empresas foi do plano de saúde e a outra foi uma cooperativa de créditos. Aqui estão as 16 empresas, distribuídas por suas atividades, onde tivemos uma de plano de saúde, e das 3 cooperativas de crédito, uma aderiu ao projeto. As outras 14, elas não conseguirão aderir ao projeto por motivos de não ter interesse com o clube, totalizaram 43% das 14, que eram por volta de 6, não obtiveram lucro contábil no último ano, que foram por volta de 5 empresas, e 3 não tinham interesse em apoiar o esporte. Então, o maior desafio do clube não é aprovar projetos de lei de incentivo ao esporte. O maior dificuldade dos clubes são os patrocinadores, buscar o apoio dos patrocinadores. Isso se dá muito porque o marketing dos clubes não é efetivo. Muitas vezes a gestão esportiva não é muito boa, e é uma área que vem crescendo muito na educação física, a parte de gestão esportiva. E muitos dos clubes que agora estão entrando no esporte, clubes sociais que estão entrando no esporte, não tem muito bem desenvolvido essa parte de gestão esportiva. Então, a conclusão que chegou foi que, para esse clube, é fácil aprovar uma lei de incentivo ao esporte. O difícil é captar o recurso. E uma das formas de resolver isso é o clube, por meio da gestão, mapear seus sócios, identificar qual que é o padrão dos sócios e ir atrás de empresas que tenham interesse nessas pessoas para
conseguir, e os dois têm um lucro, os dois têm pontos positivos, e assim tem uma conexão interessante entre o clube e o patrocinador. Essas daqui foram as nossas referências utilizadas, e um agradecimento especial ao clube que disponibilizou os dados e as informações para essa pesquisa. Legal, legal, Fabrício. Eu nem te interrompi porque agora faltou 10, estava faltando 10 segundinhos aqui para terminar, então tá dentro do prazo aí estabelecido. Muito obrigado pela apresentação, Fabrício. Continua aí conosco. Vamos agora ao próximo. É o Marcos Oliveira, né? O perfil de gestão de diretores dos clubes de futebol. Marcos, está por aí? Marcos Oliveira? Bom, vamos aguardar um pouquinho. Se o Marcos não estiver por aí, a gente vai esperar até às 3 às 3 não, às 4, né? Às 4h10 para dar vez ao Moisés. Moisés está por aí? Não estou escutando. Tem alguém que está falando, não estou. Thiago está falando que vai reconectar. Thiago Rosa está falando que vai reconectar. É o Thiago ou alguém com o nome do Thiago Rosa, né? Importante entender. Boa tarde, é o Thiago. É que o Moisés teve problemas de saúde e o vai apresentar no lugar dele por conta disso. Ah, tá. Não, mas tranquilo. Com relação ao tempo, não precisa se preocupar. O Thiago não precisa se preocupar, não precisa correr tanto, porque a gente ainda tem uns 2 ou 3 minutinhos. O Marcos Oliveira, então, que ia apresentar o perfil de gestão de diretores dos clubes de futebol da Série A1 do Campeonato Pernambucano de 2022, não apareceu, né? Não se manifestou. Então, vamos aguardar. Então, só confirmando aqui, né, pelo horário, chegamos agora às 16h10, então passou do prazo aqui. Marcos Oliveira, que ia apresentar o perfil de gestão de diretores dos clubes de futebol da Série A1 do Campeonato Pernambucano de 2022, não esteve presente. Então, nós vamos dar seguimento aqui ao próximo na lista, né? Vamos aguardar que o Thiago estava conectando, quando ele chegar, já pode se apresentar. Thiago que está substituindo o Moisés. Thiago pediu para informar que ele está tentando reconectar. Tá bom, muito obrigado, Joyce. Ficamos no aguardo aqui. Ainda tem mais um minutinho para iniciar. Ainda temos a Carla, o Felipe, o Jonathan e o Eglisson. Só lembrando que nós não pulamos as apresentações, em virtude do pessoal que planeja, porventura, participar de ver
as apresentações, então faz o cronograma, se programa para assistir diversas apresentações em salas cruzadas, e aí precisamos respeitar, pelo menos a gente precisa respeitar a questão a ordem e o horário, né? Então a gente não pula, não antecipa apresentações. No máximo a gente pode atrasar uns minutinhos, porque a gente teve atraso de outras apresentações. Então, em virtude disso, a gente pode segurar uns minutinhos. Mas todo mundo no conforto, né? Não estamos aí presenciais, nós não temos esse problema de correr fisicamente, né? Obviamente todo mundo tem os seus compromissos, mas conseguimos fazer à distância. O Thiago, Joyce, o Thiago está conectando, mas não conseguiu ainda. Ele teve que reiniciar o computador, porque ele está com problema no áudio, e aí ele está reiniciando o computador para retornar. Tá. Os demais, se puderem já testar o áudio, já testar Vamos lá, Thiago? Não ouvimos. Ô, Renan, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo ótimo, Júlia. Então tá. Ô, Thiago, uma sugestão, talvez, eu não sei se você está logado no computador, mantém logado no computador e entra pelo celular. Daí você fala pelo celular e compartilha pelo computador. É uma gambiarra, mas pode ser que funcione. É, uma verdade. Na outra sala entraram dessa forma. Na pandemia a gente foi aprendendo a fazer esse tipo de gambiarra, né? Travava tudo aqui, processava por qualquer jeito que desse. Você precisa que compartilhe o link com você aqui, Thiago? Se quiser, a gente coloca o link aqui, aí você entra pelo celular. Tá, vamos ver. Tá. Gi, que é a Gi que tá aqui consegue liberar pra gente? Não apareceu a solicitação. Tô Não? aqui. Vê se você entrou no link certo, Thiago. Vê aí, a sala 3 do pôster. É a sala 3, mas é a sala do horário. Tem que ver o horário aqui. É. Tem dois horários. Tem uma sala 3 que foi antes e tem uma sala... É o endereço dessa sala? É. Ó, tô colocando aqui no... Aqui, Thiago, a Marcela colocou no chat. Não sei se resolve. Não adianta, né? Você precisa entrar. Talvez se entrar pelo e-mail. A colega que estava falando por ele consegue mandar pelo WhatsApp, alguma coisa assim? Eu acabei de enviar no WhatsApp também. Então tá. Então tô aqui a posto, Thiago. Agora foi. Permitida a entrada. Fala pelo áudio, vê se a gente consegue. Vocês conseguem me ouvir? Agora sim. Ah, perfeito. Primeiro, muito obrigado pela paciência aí, tá? E por toda a ajuda. Estava tenso aqui, preocupado, porque a gente, infelizmente, estuda aqui, trabalha na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica. Então, o nome já diz tudo, né? A gente claramente tem uma dificuldade com sinal aqui também, né? É uma universidade rural, né? Bom, eu... Quer compartilhar? Eu sou um segundo, meu nome não é Moisés, tá? Eu sou o Thiago Rosa, Thiago Souza Rosa.
eu vou tentar compartilhar com vocês, então, é o pôster, né? Isso. Não sei se vocês já estão visualizando. Estamos. Acho que está carregando. Isso, agora Bom, deu para visualizar. Infelizmente, eu vou Thiago, fazer a apresentação aqui cobrindo Moisés de última hora. Tá, sem problema. É só para te avisar, eu vou te interromper quando faltar 1 minuto, tá bom? Tá, eu vou tentar ser muito objetivo, tá? Vou só para justificar, meu nome não está no trabalho, mas eu estou substituindo porque 3 pessoas desse grupo estão com problema de saúde, tá? Então, a gente teve um baita imprevisto aí agora, eu estou tendo que, por motivo de emergência aí de saúde, cobrir o Moisés, tá? Bom, vamos lá. Esse trabalho, ele foi uma pesquisa que nós fizemos sobre perfil do consumidor e satisfação de atletas universitários, mas não foram qualquer atleta, né? Nós trabalhamos com um grupo de atletas que nós temos na universidade que fazem parte de um programa de bolsa e apoio que nós chamamos de incentivo ao esporte universitário dentro da universidade rural. Nós temos um edital que é feito junto com a PROAS, com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, é um edital misto, híbrido, né, da Pró-Reitoria de Extensão com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que é feito com verba do PENAS. Então, essa bolsa ela é específica para atletas, mas para atletas que de uma determinada condição socioeconômica. Os inscritos têm que apresentar comprovantes de estar numa condição de vulnerabilidade socioeconômica. E, normalmente, esse edital ele é lançado na universidade visando atender 60 atletas. Nessa ocasião, no ano em que foi aplicada essa pesquisa, nós tivemos nesse edital selecionados 58 atletas. Esses atletas eles compõem predominantemente as equipes da Atlética Central, que é a atlética que representa a universidade como um todo, e nós conseguimos coletar 100% dessa amostra, 100% desse grupo de atletas bolsistas que faziam parte desse programa, né? Então, aí eu já fiz uma breve introdução de quem são, qual o perfil dessa amostra, né? São universitários, atletas que estão em condições comprovadas de vulnerabilidade socioeconômica. E aí nós fizemos uma coleta por meio de 2 instrumentos, um instrumento que fez uma análise sociodemográfica e outro instrumento que foi uma adaptação do questionário do instrumento validado na tese de doutorado do professor Ricardo Ruffoni, em 2010. Nós identificamos, dentro dessa amostra, que 86%, destacou, deixa eu ir por parte aqui. Nós tivemos dentro dessa amostra 36 do sexo masculino e 22 do sexo feminino, né? A média de idade de 23 anos, né? 44% dos entrevistados, eles faziam parte do curso de Educação Física. Lembrando que essa amostra é de atletas universitários dos diversos cursos que a Universidade Rural oferece, e 44% eram do curso de Educação Física. A gente acredita que isso seja em decorrência da própria natureza do curso, né, de que os alunos que buscam o curso de Educação Física são pessoas que normalmente já têm uma experiência esportiva anterior e estão, de certa forma, envolvidos nesse ambiente esportivo. 40%, frequência, a maioria são atletas da modalidade de vôlei, né? Eles acompanham, nós vimos que 40% deles acompanham eventos e modalidades esportivas, né? 31% responderam que sempre, 40% responderam que às vezes, né? Em relação à frequência com que Thiago, acompanham assuntos esportivos. Oi. 1 minuto, tá bom? Tudo bem, Renan.
com relação à frequência que acompanham eventos esportivos em revistas especializadas e jornais, 17 atletas responderam que às vezes, 86% da amostra destacou que busca um melhor custo-benefício na compra de materiais. Nós identificamos que eles têm um apego, sim, à marca, né? Mas que não a ponto do compromisso deles, desse apego deles à marca, levar eles a comprar o objeto sem considerar a relevância do custo-benefício. Em relação aos horários de treinamento, nós vimos que boa parte deles, 52%, praticam a modalidade no turno da noite e 48% no turno da tarde. Eles se dividem aí entre tarde e noite, de acordo com os horários também que tem livres para o uso aqui no ginásio. Então, não é também tão flexível essa escolha a eles, né, de poder escolher praticar a modalidade ou à tarde ou à noite, de acordo com a grade de horários que é montado junto com a atlética para o uso, para a disponibilidade do ginásio. E nós identificamos que, com relação aos aspectos de satisfação, a maioria encontra-se satisfeita com a gerência que é feita do espaço, com a estrutura que é oferecida. Nós vimos que, se eu não me engano, são 43% afirmam que a estrutura oferecida e a organização dos espaços é boa, enquanto 9% afirma, inclusive, que é muito boa, e 27% considera razoável. Nós não tivemos nenhum relato de que a estrutura e a organização dos espaços oferecidos pela universidade para a prática das modalidades é considerada ruim, né? Bom, é isso. Já me adiantei com relação às conclusões. Estou aberto para perguntas. Legal, Thiago, muito obrigado. Por enquanto, nós não teremos espaço para perguntas, né, na modalidade de pôster. Nós seguimos para a próxima apresentação, tá bom? No pôster a gente fica para o final. Renan? Imagina, obrigado você aí pelo esforço de poder apresentar em substituição aí aos seus colegas. Vamos lá, o próximo na lista de apresentações, né? A próxima, na verdade, é a Carla Isabel Paula da Rocha. Carla, tá por aí? Estou sim. Vamos lá, Carla. Pode compartilhar. No meu ainda aparece compartilhado. Não sei se... Thiago, se você puder encerrar o compartilhamento. Pronto. Vamos lá, Carla. Mesmo formato, tá, Carla? Te dá 5 minutinhos, quando faltar 1 minutinho, eu te aviso por aqui, tá bom? Se eu sentir que você está próximo de terminar, aí você vai seguindo. Ok. Estão vendo? Sim, estamos vendo. Pode começar. Boa tarde, o meu nome é Carla, eu sou professora aqui da Universidade Federal do Pará. Este trabalho foi feito em parceria com a Universidade Universo do Estado do Rio de Janeiro, né? E através de um aluno de graduação daqui da UFPA, da Faculdade de Educação Física, o Edilson. O aluno não pode apresentar hoje porque ele está num evento de formatura, né? Qual é a nossa temática hoje? É sobre a Alice Triplice. Provavelmente alguns de vocês podem já ter ouvido falar deste nome, mas nunca associaram o que é que seria a Alice Triplice. E nós fizemos uma análise, né, uma busca nas bases de dados, somente em língua portuguesa, né, sobre as implicações da Alice Triplice, que estudos é que estão a ser feitos sobre a Alice Triplice conectados ao esporte e à educação física. Tá? Seria uma revisão de literatura. Então, com a busca de modelos de gestão inovadores e a capacidade de agregar diversos conhecimentos juntos de ações para que isso gere riqueza, surge a necessidade, né, de averiguarmos para que é que serve essa Alice Triplice. A interação de 3 dimensões, que é o governo, a universidade e as empresas. A interação destes 3 polos, segundo os autores Henry Esgovich e Loet Leindisdorf, de 1996, segundo estes autores,
A interação entre estes três poderes pode gerar conhecimento e agregar a políticas inovadoras, fomentando aquilo que se denomina como hélice tríplice. Então, o que é a hélice tríplice? É a interação de empresas, ciência e políticas governamentais para explicar a dinâmica da inovação tecnológica no processo de desenvolvimento de uma determinada região. Então, nós resolvemos averiguar de que forma é que isso está a acontecer. Para isso, investigamos a literatura disponível em língua portuguesa sobre a HT, a hélice tríplice, ou hélice tripla, segundo alguns autores, que se relaciona com a gestão esportiva, o esporte e a educação física. É uma revisão sistemática de literatura, né? A base de dados foi dos periódicos da CAPES, foi feita entre 8 de abril de 2022, né? Através da combinação de palavras hélice tríplice, esporte, gestão desportiva e educação física, e depois foi feita uma seleção dos artigos com base na leitura do título e do resumo, e só foram encontrados 3 artigos para análise. Quais foram os principais resultados desses 3 artigos? Os textos analisados sinalizam uma relação entre a hélice tríplice e o esporte e a atividade física. Segundo Matos e os seus colegas, destacam a importância da prática do esporte na nossa sociedade, sendo este importante por agregar valores de cidadania, socialização e crescimento profissional e pessoal. Empresas e instituições utilizam o esporte como forma de combater a falta de oportunidade e combater também as injustiças sociais que são geradas pelo sistema regente, trazendo para a discussão a importância da interação entre as empresas, a universidade e o governo. Quando nós falamos de HT, da hélice tríplice, nós estamos a falar de 3 dimensões, de 3 entidades que deveriam, segundo os autores, trabalhar em harmonia e em parceria, que seriam as empresas, as universidades e o governo. E existe também a hélice quádrupla e a hélice quíntupla, que isso é outro trabalho de outros 2 alunos. Mas dentro da hélice tríplice, relacionado com o esporte, tem ainda um grande potencial alavancar o desenvolvimento da comunidade esportiva da educação física, como diz Machado, Sarmento e Silva, 2020, da Universidade do Porto. Os autores dizem que o esporte influencia na geração de receitas importantes para a economia local e o torna como um fator de desenvolvimento, e que a interação dos setores com o esporte tem sido utilizada para o fortalecimento de alianças e nos processos de inovação. Machado, Sarmento e Silva trazem de forma fundamental o planejamento para um funcionamento pleno desse modelo de gestão e com grande necessidade de estabelecer parcerias com todas as partes da hélice tríplice e, assim, incentivar a promoção da atividade física e esportes. Matos e os autores mostram a dificuldade das parcerias com as empresas em relação ao patrocínio, onde evidenciam um certo preconceito das empresas em patrocinar eventos e projetos relacionados ao esporte, dando preferência à formação profissional e educacional. Ou seja, o que nós constatamos pelos 3 artigos coletados é que é de extrema importância que haja mais estudos relacionados à hélice tríplice, de forma a averiguar de que forma essa interação entre empresa, sociedade e governo, empresa, universidade e governo está a acontecer. E de que forma isso tem trazido conhecimento e inovação para a nossa área, em especial a gestão desportiva. Então, o estudo buscou analisar a bibliografia da HT relacionada ao esporte, ok? Foram encontrados apenas 3 artigos e foi possível concluir que eles relacionam o modelo da HT com o esporte, trazendo as interações de governo, empresa, universidade. O esporte pode trazer avanços para a cidadania, pode trazer crescimento profissional e socialização, além de promover o desenvolvimento regional, que a hélice tríplice relacionado com o esporte pode trazer. Isto tanto no quesito económico quanto no quesito social. O estudo caminha para que a comunidade académica e a comunidade local possam desenvolver mais pesquisas na área e apresentar o potencial que a HT pode trazer em relação ao esporte e ao seu desenvolvimento. Então, lá fora, existem vários estudos sobre a hélice tríplice correlacionada com gestão desportiva e esporte. Em língua portuguesa, somente foram encontrados 3 estudos. Existem alguns livros, né, que nós não tivemos acesso, e depois dessa pesquisa já foram achados mais artigos que nós vamos
juntar a esta pesquisa para melhorar a revisão da literatura. Mas, infelizmente, a nível de língua portuguesa, existe uma defasagem de pesquisas nesta área. Então, é muito importante que a questão da hélice tríplice seja trazida para dentro do esporte, seja analisada dentro do esporte, não só se existem essas interações entre as 3 dimensões, mas também como é que são feitas essas interações, como é que é feita essa troca, como é que é feita essas conexões entre empresa, entre governo e entre universidade. E nós vimos, né, que a universidade Carla, tem esse papel. Ok? Faltam 10 segundos. Okay. Nós vimos que a universidade tem um papel fundamental de unir os 2 polos, que é o governo e as empresas. Obrigada. Imagina, muito obrigada pela sua participação. Continue conosco. Agora é o Felipe Nunes, falando de múltiplas propriedades de clubes de futebol. Felipe, está por aí? Sim, estou aqui. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela aqui, só um minuto. Legal. Felipe, mesmo sistema, tá? Quando tiver um minutinho, eu te aviso aqui. Perfeito. Vocês estão vendo aí? Estamos. Agora sim. Eu tentei trazer nesse pôster mais os dados visuais, um pouquinho da discussão, porque esse é um trabalho que está em andamento, é por isso que nós estamos apresentando ele aqui em formato de pôster. Uma parte do meu doutorado tem sido dedicado a estudar alguns aspectos no futebol, e para avaliar esse contexto nós fomos buscar algumas informações a respeito dos investimentos, né, das propriedades de clubes. E esse é um fenômeno recente, assim, vamos dizer, ganhou o corpo recentemente, né, mas a gente foi buscar, né, os primeiros trabalhos que trataram do tema, que é a multipropriedade de clube de futebol. Então, pensando inclusive no contexto nacional, no contexto brasileiro, a gente imagina que, né, com os clubes agora se transformando em sociedades anônimas, há uma tendência, né, de se abraçar um pouco desse formato de investidores de múltiplas propriedades, inclusive, se a gente for adequar, o Cruzeiro já é um clube, né, membro de uma rede assim, o Red Bull, o Grupo City que está adquirindo o Bahia e tudo mais. Então, qual que foi o nosso objetivo? Era entender e avançar um pouquinho nessa agenda de pesquisa a respeito das múltiplas propriedades. Fizemos, então, análise bibliométrica, né, dentro de 3 bases, foi no Web of Science, na Scopus e também no Google Acadêmico. Eu vou dar um zoom aqui, só para mostrar um pouquinho dos resultados. Foram 418 resultados únicos, né, fazendo a combinação das palavras de multi-club ownerships com futebol e soccer, né, e essas variações. 418 resultados. Eliminamos os resultados duplicados e que não fossem artigos, né, e pré-prints ou artigos de conferência. E depois nós reduzimos, eliminando artigos que tratavam de outras linhas, e ficaram apenas 40 artigos dentro dessa análise bibliométrica. Aqui a gente fez uma nuvem de palavras, né, trazendo os termos mais citados dentro dessa relação, um pouquinho da evolução das pesquisas nos últimos anos. Então, a gente vê aqui, depois da ascensão do grupo Red Bull e principalmente da ascensão do grupo City, há um interesse maior no número de publicações por ano, e aqui um pouco das redes, e a gente tem uma percepção de que muitos dos trabalhos que iniciaram nesse levantamento, e os primeiros trabalhos eram um pouco tratando da deficiência na regulamentação da área, falando de como como é complexo, né, eticamente falando, múltiplas propriedades de clubes, e vimos também essa expansão a partir da expansão dos grupos, né, de maior renome. Algumas das projeções que nós fazemos, né, para avançar nesse assunto, nesse estudo, né, nessa pesquisa, é entender um pouquinho
fazer um levantamento da maioria dessas redes. A gente já tem um levantamento robusto de redes de múltiplas propriedades, entendendo dentro de teorias como teorias de shareholders, teorias dos stakeholders, como se dá a troca de ativos dentro dessas redes, né, principalmente falando de jogadores, né, nesse formato, e entender também como que essas redes se comportam como vantagem estratégica para essas organizações. A gente tem né, Felipe, 1 minuto, tá? Beleza. A gente tem uma percepção dentro dessas primeiras análises de que tratamos de poucos estudos. Então, a nossa intenção agora é abraçar um pouco outros termos, né, palavras-chave que acabaram aparecendo dentro dessa primeira investigação, como investidores, como tratar também de teses e capítulos de livros, incluí-los dentro dessa análise, porque acaba como sendo um assunto que tem sido tratado mais recentemente. Nós vamos ter que abraçar um pouco dessas publicações para compreender melhor todos esses aspectos e aí sim poder tratar de uma conclusão que avance nessa agenda de pesquisa. No mais, né, agradeço a todos pela atenção. Mais uma vez, né, um trabalho preliminar que ainda está em andamento, mas queríamos trazer um pouco desses primeiros dados para compartilhar com todos aqui. Muito obrigado, Felipe. Certinho aqui o tempo. Muito obrigado pelo trabalho. Conheço o professor Tadeu Gasparetto aí, excelente, também está bem acompanhado, hein? Ele mandou um abraço para todo mundo, falou que só não podia comparecer porque ele está muito cheio de coisa agora, está num processo de mudança aí e não conseguia vir, né? Mas mandou abraço para todos. Não, legal. Muito obrigado. Tema extremamente pertinente, né? Bom, vamos dar seguimento aqui, então, após a apresentação do Felipe. Próxima apresentação é do Jonathan. Tá pronto aí, Jonathan? Tô pronto. Estão ouvindo? Estão ouvindo bem? Tá. Bem, assim, tá um pouquinho pro fundo. Fala um teste aí pra gente ver. Testando som. Estão ouvindo aí? Dá pra ouvir, Deixa eu desligar o ventilador para ver se melhor. Sacrifícios em prol da ciência, desligar o ventilador, viu? Dependendo de onde você tá, aqui eu tô no frio, então para mim não é nenhum sacrifício. Aqui tá um pouco de calor, você vê como você se sente. Som. Melhorou. Show. Vamos lá, começa a compartilhar. Jonathan, mesmo sistema que eu fiz aqui com os demais, faltando 1 minutinho, eu te aviso, beleza? Ok. Temas interligados, hein? Falamos em multipropriedade, agora vamos falar em criptomoeda. Tá dando para ouvir, para ver aí? Tá dando para ver. Show. Bom, então, meu nome é Jonathan, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em Ciências do Exercício do Esporte da UERJ. Esse artigo, o título dele é Criptomoedas no Futebol Brasileiro, um estudo exploratório. Ele está em desenvolvimento ainda, então eu estou escrevendo ele junto com o professor Tiago Caldas e com o professor Rômulo Meira Reis. O Tiago também está mestrando do curso e o Rômulo foi nosso professor de gestão do esporte no semestre passado e sempre rolava esse assunto de tecnologia, a gente acabava falando de criptomoeda. O Tiago tem uma expertise de marketing, então a gente resolveu montar o artigo em cima disso, né? E, então, os objetivos são, geral, analisar as ações e o desenvolvimento das criptomoedas no futebol brasileiro, e os específicos, identificar quando as criptomoedas ingressaram no futebol, mapear as estratégias de marketing para a inserção das criptomoedas no futebol e detectar as ativações de marketing para a exposição e promoção das criptomoedas. Como método, o estudo ele possui características exploratórias e descritivas, vão ser empregadas técnicas de pesquisa documental e bibliográfica. Então, a gente consegue analisar dados assim, de natureza qualitativa e quantitativa, né, e de fontes diversas, porque como tem pouco estudo sobre,
a gente pega reportagens e tal, todo mês ou toda semana sai alguma notícia do esporte relacionado ao mercado cripto, então a gente tem usado também. Como resultados preliminares, até o momento a gente identificou uma variedade na utilização dos fan tokens e ativos digitais que possuem fins comerciais. Os fan tokens, eles são as criptomoedas que as empresas usam para se relacionar com o público, né, com sócio-torcedor e tudo mais. E os ativos digitais, a gente tem os NFTs, né, os tokens não fundíveis e contratos inteligentes utilizando a rede da blockchain, né, da criptomoeda. A gente entende que essas estratégias tecnológicas e as ações de marketing fortalecem o relacionamento entre os clubes, torcedores e investidores, causando impactos às empresas de maneira diferente, né? Porque cada uma tem um perfil ali e possivelmente gerando novas receitas. Mais para frente eu vou dar alguns exemplos, mas eu vou passar agora para as implicações teóricas e práticas. A pesquisa ela pretende obter e discutir informações que possam facilitar a compreensão sobre o cenário atual acerca dessas tecnologias empregadas, né, na economia e na gestão esportiva, tendo como foco o futebol brasileiro. Sendo assim, esse estudo ele fornecerá dados que poderão facilitar futuras tomadas de decisões dos agentes e gestores da área, contribuir com o avanço do setor e apontar algumas lacunas para pesquisas futuras, né? A princípio, a ideia era pesquisar sobre as criptomoedas no esporte de modo geral, mas aí a gente foi reduzindo e esse estudo vai ser um inicial, assim, para a gente abrir depois. Perspectivas. Eu separei essa parte aqui porque me chamou a atenção uma reportagem do jornalista Eric Betting, na ESPN, que é intitulada "Criptomoedas vão salvar o esporte mais uma vez", né? E ele destaca que o esporte teve que se reinventar via streaming, né, com o fim da hegemonia da TV a cabo, só que a pandemia ela fez com que o setor precisasse renascer, né, e os serviços de streaming foram fundamentais nisso. E aí ele cita um relatório da consultoria Nielsen, de 2022, do mercado americano, que analisou com base nos anos de 2019 e 2021, onde houve um aumento de 1.100% no número de acordos assinados nos principais mercados de empresas de blockchain, né? A expectativa é de que até o ano de 2026 as empresas ligadas ao mercado cripto tornem-se as principais promotoras de negócios no setor esportivo. A previsão é um aumento de 778% entre os anos de 2022 e 2026 dos gastos com patrocínio, chegando a um total de 5 bilhões por ano. Antes das considerações finais, eu vou destacar... Tá, Jonathan? Tá bom. Eu vou destacar que no futebol a gente encontrou a startup que lidera assim, esse mercado, que é a Tilis, né? E ela tem uma plataforma chamada Sócios.com, que desde 2019 ela faz essa aproximação. A empresa já associou mais de 70 organizações esportivas no Brasil e no mundo, né? Então, como Manchester, Barcelona, Inter de Milão, etc., até a seleção de Portugal e Argentina. E no Brasil já tem clubes como Flamengo, Fluminense, Vasco, Bahia, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, um monte. E, segundo a plataforma, o mercado brasileiro foi o que mais se desenvolveu, registrando esse aumento de 3.900% em 2021. Então, enquanto a regulamentação, né, o Senado brasileiro aprovou há pouco tempo o projeto de lei 4.401, que regulamenta, né, os criptoativos no país, e a gente entende que, caso o Brasil consiga manter esse cenário político favorável ao mercado, o processo de adesão tecnológica pode ser potencializado. As empresas esportivas, em parceria com a comunidade científica, precisam se engajar, né, para compreender e implementar essas inovações que o setor oferece e isso acabar sendo um colaborador desse processo de desenvolvimento, né? E é isso, pessoal. Tentei ser bem rápido, é difícil falar rápido. É difícil dar dentro de 5 minutinhos, mas você bateu exatamente nos 5 minutinhos. Todos estão conseguindo manter bem aí esse período de tempo. E vamos então para a última apresentação, Esporte Nova, do Eglisson. Eglisson, tá por aí? Estou aqui sim, boa tarde a todos. É Eglisson mesmo que fala? Eglisson, isso aí. Ah, legal. Então vamos lá, Eglisson, fala o mesmo sistema, tá? Pode começar a compartilhar, 5 minutinhos, eu te aviso quando faltar 1 minuto. Tá joia. Estão vendo aí direitinho? Vamos lá. Agora estamos. Pode aumentar a tela. Beleza. Isso, bom, perfeito. Primeiramente, agradecer aí toda a Abragesp e ao CBGE pela oportunidade. E eu sou professor da UFJF, meu nome é Eglisson Toledo, pronunciou muito bem, mais conhecido como Toledão, né? Fiquem à vontade.
E a minha fala aqui é mais um relato de experiência, que eu acho que fecha tudo que foi dito aí anteriormente pelos belos trabalhos apresentados. Então, o Esporte Nova JF foi um evento organizado por mim no ano passado, justamente para fomentar a inovação e tecnologia no esporte na região de Juiz de Fora. Eu, como disse, sou professor da universidade e inauguramos um laboratório chamado EF-Inove, na Faculdade de Educação Física e Desportos, com o objetivo justamente de estudar e disseminar inovação e tecnologia nos currículos, principalmente no currículo de formação do profissional de educação física. E, dentro desse objetivo, foi um evento que reuniu mais de 20 entidades diferentes para a gente justamente aquecer esse mercado, tentar falar sobre tecnologia e inovação. Juiz de Fora, para quem não conhece, é uma cidade do interior de Minas Gerais, com aproximadamente 600 mil habitantes, e é uma cidade em que respira o mundo acadêmico, porque não somente tem a UFJF, como diversas outras universidades do setor privado. E o evento foi justamente para fomentar, estimular e aguçar alunos, profissionais e professores para esse viés da tecnologia e inovação no esporte. O evento foi híbrido, com apresentações tanto presencial quanto online, e apresentação também de alguns pitches de startups ou projetos para iniciar uma startup no ramo da tecnologia no esporte. Então, o objetivo final do evento, Esporte Nova JF, é justamente desenvolver a cultura de inovação e empreendedorismo no esporte e fomentar também as conexões dos atores para o fomento da área. Então, esse é meu mais um agradecimento de poder falar sobre isso, para que a gente possa fechar a tarde de hoje com os trabalhos. Então, foi mais um relato de experiência. Agradeço a todos pela oportunidade e retorno aqui para a tela. Legal. Muito obrigado, Eglisson. Falei corretamente, então? Excelente, né? Ainda está dentro do tempo. Bom, pessoal, primeiro aqui eu tenho que fazer excelentes trabalhos, né? Excelente a qualidade dos trabalhos que nós vemos aqui. Eu acho que mais importante até do que... São trabalhos... É muito difícil até para a organização, nós temos que reconhecer isso, congregar dentro das mesmas salas as diversas temáticas que nós temos, né? Mas eu acho que todos os trabalhos aqui caem perfeitamente dentro... A gente não teve, talvez, governança e responsabilidade social corporativa, né? Talvez nós tenhamos mais aqui ficado... Não tivemos nenhum tema relacionado a nenhum trabalho relacionado a esse tema. Mas deu para perceber na parte... Não, até teve, né? A gente até teve na parte de perfil do consumidor, a gente até consegue encaixar alguma coisa ali, né, da satisfação dos atletas universitários que o Thiago apresentou. Agora, eu faço o meu destaque aqui, eu acho que todos os trabalhos tiveram uma qualidade muito boa, gostei visualmente do trabalho, trabalhos que conversam entre si foram alocados, né, o trabalho do Felipe falando sobre modelos multipropriedade de clubes, e o trabalho do Jonathan logo na sequência falando de criptomoeda, que são dois assuntos que eu pesquiso. Eu estou aqui na Irlanda do Norte, estou aqui no curso de gestão do esporte, eles têm um curso universitário, de formação universitária mesmo, né, bacharelado, que eu estou dando aula aqui como assistente lecturer, e o objetivo deles é justamente dar a formação de gestão do esporte com a formação de coach, né, de treinamento, então para eles terem essa noção, e esse é focado especificamente no futebol. E dois temas que estão sendo muito discutidos aqui quando se fala no management da gestão do esporte mesmo, é a criptomoeda, são criptomoeda e o modelo multipropriedade, né? São temáticas completamente interconectadas, temáticas que nós discutimos, né, Marcela, nas nossas reuniões de segunda-feira no grupo de estudo. Então, assim, que trazem, e aí nós vimos, quando se fala o trabalho do Eglisson falando de inovação, que é extremamente importante, né, o trabalho do Fabrício falando sobre a questão de captação de recursos, lei de incentivo do esporte,
o próprio trabalho apresentado pela professora Carla, né, que fala, que aplicam o conceito da hélice tríplice e talvez até a quádrupla, né, na educação física, no esporte. Então, assim, nós temos excelente, fico muito feliz, fico muito contente com a contribuição de todos, o nível dos trabalhos apresentados aqui, pôsteres muito bem elaborados, pôsteres com recursos visuais muito bacanas, muito bacana, talvez aqui, muitas vezes, é difícil falar em 5 minutos, mas vocês conseguiram resumir bem, né, conseguiram traduzir bem o conteúdo dos pôsteres para a apresentação aqui, que está gravada, né, aqueles que entraram e saíram podem verificar. Professora Marcela, faz alguma consideração adicional? Tem alguma consideração adicional? Renan, posso fazer só um convite especial? Desculpa, Marcela, posso? Claro, pode fazer. Só convidar a todos para amanhã no GTT de Inovação em Tecnologia, já que o assunto está sobre isso, então convido a todos a participar amanhã do grupo de trabalho temático aqui do CBGE. Tá joia? Obrigado. Espero legal. Eu ia fechar falando sobre isso, mas então fica o convite, antes da Marcela, a Gia ia reforçar isso também, aqui a Gisele, nossa presidente, provavelmente ia reforçar também, mas fica o convite para todos participarem. Nós temos, se eu não me engano, são 6 temas, né, professor Eglisson? São 6 temas diferentes, nós temos marketing, temos políticas públicas, identidade, né, diversidade, nós temos várias temáticas interessantes, então fica o convite para todos aí participarem amanhã dos GTTs. Professora Marcela? Gente, eu quero agradecer também a oportunidade de poder ter ouvido vocês, né, eu acho que são projetos que são bem interessantes e também casam um pouco, porque o meu projeto de tese, ele toca um pouquinho essas áreas de inovação, tecnologia, mais no ponto de vista de dados, mas é muito produtivo ver como vocês estão pensando isso e como a gente pode pensar a evolução aí da gestão do esporte baseado em critérios interessantes. Eu deixo o destaque, não só assim, porque todos, de alguma maneira, têm diversas contribuições que a gente pode fazer aí sobre o quão os elementos de inovação, de tecnologia, cultura de dados, né, compliance, estão incluídos, estão inseridos aí no universo de vocês, e isso foi muito produtivo para mim poder identificar como, de certa forma, o que eu vou desenvolver no projeto também vai ter uma contribuição muito grande do que eu escuto aqui, e o quanto esse projeto também pode casar e conversar com os projetos de vocês também. Então, parabéns a todos, foi muito produtivo. A tarde de hoje foi muito produtiva, de toda forma. Parabéns. Legal. Eu coloquei aí novamente para vocês no chat da disciplina, mandei a mensagem da disciplina. Eu tô aqui, tô achando que eu tô em aula aqui, ó. Acabei de sair de uma aula, tenho outra na sequência, mas coloquei aqui no chat a programação dos GTTs, né, de amanhã, então vocês podem entrar, podem conferir, selecionar aqueles que mais vos interessam. Pessoal, novamente agradecer aqui a participação de todos, a presença de todos. Tivemos uma sala aí bem movimentada, entre entrantes, né, e algumas saídas, mas agradeço aí especialmente a todos os apresentadores, que certamente nos veremos nos outros eventos aí, nas outras salas do CBGE, mas certamente também nos veremos nas próximas edições. Grande abraço e obrigado a todos pela participação. Abraço, gente. Uma boa tarde. Valeu. Bom evento para vocês. Tchau, tchau. Valeu, tchau.